Keitaro e seu amor de infância fizeram uma promessa de se encontrar na universidade, porém ele não se lembrava da aparência da garota. 10 anos depois, após ter sido reprovado 2 vezes na universidade, ele foi expulso de casa e assim resolveu passar um tempo na pousada da sua avó. No entanto, o que ele não sabia é que a pousada havia se tornado uma pensão feminina e que agora ele seria o gerente, passaria seus dias cercado de garotos com personalidades diferentes. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com 2 crianças correndo até que elas param e a menina fala que dizem que quando 2 pessoas vão para Tóquio, elas vivem felizes para sempre. Assim a garotinha deu um beijo na bochecha do garoto. Que lindo! E falou que quando os dois crescerem, eles irão juntos para uma universidade em Tóquio. Um tempo depois, a garota foi embora em um caminhão. Alguns anos depois, o garoto cresceu e conseguiu entrar na universidade, e os seus amigos ficaram felizes. O garoto então teve um pensamento onde os garotos ficaram andando em cima dele, e o seu grande amor apareceu. Ele chamou ela para os dois viverem juntos e fazerem várias coisas, e em breve se casarem na universidade. Do nada, a avó do Keitaro apareceu, querendo beijá-lo. Com isso, ele acordou assustado e comentou que a única menina que já gostou dele foi aquela garotinha do seu passado e que ele nem conseguia lembrar o nome dela. Então ele falou que essa já era a segunda vez que ele tentava entrar na universidade e também que o jovem estava querendo uma namorada. No banheiro, Keitaro estava escovando os dentes até que a sua mãe chegou e comentou sobre ele não ter conseguido entrar na universidade. Porém, o jovem falou que estava se esforçando, só que a mãe dele falou que não vai cuidar dele para sempre. Isso faz o jovem comentar que então ele irá embora e a sua mãe comentou que era isso que ela esperava. Caraca. De repente o telefone toca e a mulher fala que era a avó do jovem, e ele fez essa cara. Na pousada, a idosa está falando para os moradores que ela não ia mais ser gerente do local, e que ela iria viajar e conhecer novos lugares. Ao sair da pousada, a idosa vê alguns velhos que falam um bagulho mó nada a ver. Na universidade, os alunos estavam perguntando para o prota como ele só tirava notas altas, porém ele fala que isso não era nada demais, e começou a cumprimentar as pessoas, até que ao pegar na mão de uma garota, os seus amigos chegaram e comentaram que eles tinham falhado na prova pela 3ª vez. Isso faz a garota ficar brava e manda ele se afastar, para assim não passar a sua burrice. Só que a garota acabou caindo de uma maneira bem diferente e o prota tomou um socão. Ao se levantar, ele pediu um dinheiro para seus amigos, no entanto, eles fugiram. Já na cidade que ficava pousada, Keitaro tentou desenhar o rosto da sua grande paixão do passado, porém ele não se lembrava. Ao olhar para o lado, ele viu uma garota triste e resolveu desenhá-la feliz. De repente, os idosos apareceram e pegaram um caderno de desenhos e começaram a jogar para cima, até que caiu perto da garota, que ao ver falou que o prota era cruel. Não. Já ele, todo vergonhado, saiu correndo. No topo de uma escada, ele achou a pousada Hinata. Ao adentrar no local, Keitaro não achou ninguém. Resolveu ir tomar um banho na fonte termal. Um tempo depois, uma garota também entrou na fonte. Ao ver o jovem, ela simplesmente piscou. Tá bom. Do nada, a garota resolveu se aproximar e comentou sobre o crescimento. Ao chegar no Keitaro, ela sentiu alguma coisa e acabou dando um grito, tá ligado, né? Sim. O jovem saiu correndo e esbarrou em outra garota e também fugiu, levando a lingerie dela. De repente apareceu uns tanques, porém era de brinquedo. Mas mesmo assim, uma garota acabou atirando no Keitaro. Fora do dormitório, ele foi cercado. Uma das garotas perguntou por que ele veio para um dormitório feminino e ainda tocou nos balões dela. Assim, as garotas estavam querendo fazer muitas coisas com ele, porém a tia Haruka chegou e assim o salvou. Sentados para conversarem, Keitaro revela que veio lá para passar umas férias. As garotas comentam que ele estudava na universidade, porém ele ia falar que na verdade ele não estudava. Só que a sua tia não deixou ele corrigir isso e comentou que ele será um ótimo gerente. Uma das garotas o pergunta sobre o que ele estudava. Keitaro fala que queria tentar fazer direito. Ouvindo isso, a garota fala que ele pode virar um político corrupto e assim ganhar muito dinheiro. Deixa quieto. Tá ligado, irmão? Um tempo depois, Keitaro estava pensando o que ia fazer, já que o jovem estava mentindo e ia ser o gerente do local. Porém, ele acabou comentando que os estudantes da universidade são muito populares com as garotas, e isso fez ele ter um pensamento, onde as damas estavam servindo comida para ele. Outra coisa também. Kitsune chega no quarto do jovem e fala que a Naru estava totalmente contra a presença do jovem naquele dormitório. E ele fala que essa Naru era aquela garota de cabelo longo. Com isso, Kitsune comenta que então ele gostava de garotas que têm um cabelo longo. Do nada, ela pegou na mão dele e colocou nas suas bexigas. Porém, a garota tinha feito aquilo só para ganhar um mês de aluguel. De repente, Naru chegou lá e Kitsune começou a falar que o prota tinha pegado nas suas bexigas. Capivara. Após fugir daquela situação, o jovem foi conversar com a sua tia sobre a mentira dos dois. No entanto, Naru ouviu toda a conversa. No dia seguinte, o jovem estava lavando o dormitório, até que uma garota chegou nele, mostrando a prova de que ele não tinha entrado na universidade, porém, ele não estava reconhecendo. Após a garota tirar o óculos, vemos que era Naru. Keitaro admite que tinha mentido e que ele estava completamente errado. Com isso, a garota fala que não era tudo isso, e que elas precisavam de um gerente. Ao se aproximar dele correndo, ela escorregou e caiu daquele jeito. As outras garotas chegaram à conversa, e Naru resolveu entrar na mentira do jovem.
Um tempo depois, Keitaro estava tomando banho no seu banheiro temporário, até que ele conseguiu espionar a Naru, e ela vendo isso deu um soco mesmo distante. Então vemos Shinobu no seu quarto e sua mãe comentando que a garota ainda não tinha arrumado o quarto, e também comentou que amanhã elas iriam embora. Ouvindo isso, a garota começou a chorar e saiu correndo, e foi se sentar em um banco, onde ela viu o Prota e acabou ficando com o caderno dele. No entanto, ela queria devolver. Assim, aqueles idosos comentaram que o jovem estava indo para a hospedaria Renato. Na escola, Shinobu ficou olhando as garotas até que resolveu se aproximar. Com isso, as meninas comentaram que depois elas voltariam para pegar o dinheiro. De repente, o professor chegou na sala e perguntou para uma garota sobre aquela maquiagem mal feita. A garota fala que ela sempre se maquiava assim. Com isso, os alunos começaram a rir. E sim, as duas sofrem bullying. Que tristeza. Com certeza. Após a aula acabar, Shinobu estava conversando com o professor. O homem fala para a garota que ela sempre está sozinha durante o intervalo e que era para ela fazer novos amigos na sua nova escola. De repente, parece uma garota louca montada em um cavalo. O professor ficou bravo com a garota por causa daquilo. Fora da escola, a garota estava andando, até que ela viu uma grande escada dormitória e resolveu subi-la. Já no local, as duas moradoras estavam brincando. Uma delas fala que após uma garota chamada Mokoto voltar, ela irá brincar com a baixinha. Após as duas verem a Shinobu, a baixinha pulou lá de cima, parecendo um sapo. De repente, Naru também chegou lá. Com isso, Shinobu entregou o caderno para ela. Ao abrirem, elas notam que o dono daquilo era um artista. Com certeza. Estranho. Keitaro acabou chegando lá também e ficou envergonhado. Com isso, a garota pediu desculpas e comentou que só veio lá devolver o caderno. Assim, ela pegou novamente e saiu correndo. Ao chegar em casa, a mãe dela ficou brava, já que, de acordo com a mulher, como aquele local só moravam garotas, só Deus sabia o que acontecia lá. Você é louco? Voltando ao dormitório, 3 moradores foram correndo à cozinha beber água, já que a comida estava apimentada. Para não precisarem de comer aquilo, eles resolveram ir comer fora. Os moradores assim foram no restaurante da família Shinobu. No entanto, o local estava fechado. Assim, eles foram na lanchonete da Haruka. Ao chegarem lá, a mulher comentou que o restaurante da família Shinobu iria fechar por causa de um divórcio, já que eles não iam receber nenhuma pensão do pai. Por isso, iriam vender o restaurante. Um tempo depois, Keitaro estava se despedindo da garota, até que eles resolveram seguir o caminhão, que acabou sendo jogado para cima. Assim, descobrimos que isso era um sonho. Então, acabamos vendo uma discussão entre os pais da Shinobu, relacionada à guarda dela. Ouvindo isso, a garota saiu de casa triste. De repente, ela encontrou Keitaro, que ela falou que eles iriam fazer uma festa para ela. Na cozinha, a comida acabou queimando Keitaro. Faleceu. Mentira. As garotas já queriam jogar aquela comida fora, porém Shinobu fala que eles deveriam adicionar água e alguns vegetais, e também alguns temperos. Com isso, acabaram preparando um banquete que as garotas gostaram. É impressionante. Sim. Keitaro comenta que a Shinobu cozinhava muito bem, diferente de outro garoto do dormitório. Assim, ele acabou sendo agredido com um tapão. E morreu. As garotas começaram a comer, então Keitaro comentou com outro garoto que a Shinobu não queria ir embora, porém eles não poderiam fazer nada. Após eles comerem, o jovem se ofereceu para lavar a louça, porém ele acabou se esbarrando e caiu com a mão na saia da garota e acabou levando um chute. Do nada, até a baixinha começou a bater nele. De repente, a tia apareceu e falou que os pais da Shinobu vieram buscá-la. No entanto, Keitaro pegou no braço dela e os dois fugiram. Naru fala para o jovem que ele não deveria se meter na situação, porém ele fala que acha isso muito injusto, já que é os pais que se divorciam e os filhos que sofrem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No terraço, o garoto acabou derrubando um pano no telhado, e o jovem viu isso e pegou. Então acabou vendo que tinha algumas bolachas lá. Os dois começaram a comentar que aquele local era muito especial. Com isso, a garota acabou perguntando para o jovem como era a sensação de ter entrado em uma universidade, já que as notas dela eram péssimas. No entanto, Keitaro só começou a comer as bolachas. A garota começou a comentar que ela tinha feito isso hoje, e que deveria estar horrível. Só que o jovem gostou, e comentou que seria um homem muito feliz se pudesse comer esses biscoitos e bolachas todo dia. E a garota ficou corada. As outras garotas estavam fazendo de tudo para impedir os pais dela, de tudo mesmo. Até que eles chegaram no terraço e mandaram a garota descer do telhado. Porém, ela começou a comentar que adorava aquela cidade e também amava a escola. Porém, seus pais achavam isso estranho, já que ela sofria bullying lá. No entanto, a garota fala que não sofria bullying e que ela queria ter tempo para fazer novos amigos. Por isso, ela gostaria de ficar naquele dormitório, e Keitaro deixou. No dia seguinte, na escola, a garota estava conversando com o professor. Ela explicou tudo para ele. Na sala, ela ofereceu suas bolachas para as garotas. No entanto, elas não aceitaram. Porém, a maquiadora profissional comeu e acabou gostando. Olha que bacana. Assim, vemos uma das garotas em uma escola de treinamento, que logo após correr, ela tentou cortar uma pedra e não conseguiu. Já em um curso de preparação para o vestibular, Keitaro e seus amigos estavam focados, até que eles foram embora. Na rua, os garotos encontraram algumas damas e resolveram convidá-las para o karaokê. Sem muita novidade, elas recusaram, e ainda por cima a garota usou o guarda-chuva, e assim fez os garotos voarem. Que loucura.
Motoko ainda comenta que aquilo era um ato desordeiro de uma mente cheia de cobiça que estava tentando seduzir uma garota e ainda tocar na sua pele. De repente a garota estava enforcando ele. Do nada ela ficou corada e o soltou, e assim novamente usou o guarda-chuva e o plot saiu rolando. No dormitório, Keitaro acabou vendo Mokoto só de toalha. Como não é novidade, ela agrediu. O jovem tentou se defender, falando que também morava lá, só que a garota não acreditou, já que aquele dormitório era só para donzelas. Então Shinobu chegou lá e viu aquela cena, assim ficando assustada. De repente todas as garotas estavam lá e a Naru falou que o Keitaro era o gerente. Na mesa a garota estava brava por causa da situação. No entanto, as garotas comentaram que não se importavam com a presença dele lá. Já uma das garotas estavam interessadas na possibilidade do jovem virar um homem de negócios bem sucedido. No final das contas, Mokoto não tinha escolhas, já que o dormitório precisava de um gerente e nenhuma delas queria ser. Naru fala que a Mokoto é descendente de uma família de samurais que vive em uma montanha e que ela tinha ganhado o título de mestre aos 15 anos e que a família dela vivia muitos anos derrotando demônios. Já se isso era verdade, a Naru não sabia. No terraço do dormitório, Mokoto estava treinando. Keitaro e outro garoto ficaram espionando. No entanto, o jovem foi visto e acabou voando com o vento. Em uma conversa, Keitaro falou para Mokoto que ele só queria conversar. No entanto, a garota ficou corada do nada e falou que não quer conversar com ele e acabou tendo uma queda de pressão. Ao se restabelecer, a garota fez ele voar. Então Mokoto se lembrou que a sua irmã tinha ido embora com um homem. Fora do dormitório, Mokoto começou a se perguntar por que quando ela viu Keitaro, a sua respiração ficava estranha. Os velhos da vila que estão em todos os lugares falaram que aquilo era o amor, ou até mesmo o primeiro amor. Já era. De volta ao dormitório, eles estavam discutindo, até que a Mokoto desmaiou. Ao acordar, ela comenta que aquilo não era amor, e sim um resfriado. Sei lá. Mokoto estava furiosa e resolveu desafiar o jovem para um duelo. No entanto, a garota o perseguiu até o telhado e acabou desmaiando lá. Keitaro salvou de cair lá de cima e comentou que ele tinha feito isso só por causa que ele é o gerente. Com isso, a garota ficou corada. Keitaro acabou caindo no telhado. De noite, as garotas estavam tomando banho e uma delas acabou encontrando uma carteirinha de estudante, que era do Keitaro. Após descobrirem a verdade sobre Keitaro, as garotas foram conversar com ele. O jovem tentou negar tudo, no entanto, pediu desculpas e falou que ainda estava tentando entrar na universidade. Mokoto estava querendo sentar a espada nele, porém Naru comentou que caso Keitaro conseguisse entrar na universidade esse ano, a mentira dele não seria mais uma mentira. É verdade. No entanto, ele teria que entrar esse ano. Assim o jovem falou que ele iria conseguir, pelo menos é o que ele achava. Então todos os garotos acabaram aceitando, já que elas precisavam de um gerente. Um tempo depois, Kitsune tinha chamado o jovem para conversarem a sós, já que de acordo com Keitaro, isso só iria acontecer porque ele é muito popular com as garotas. Mentiroso! A sós, a garota pediu ajuda do jovem para fazer uma coisa. Do nada ela começou a tirar a blusa dele e comentou que ele não poderia fazer essas coisas usando essa roupa. O jovem, ouvindo isso, já pensou besteira. No entanto, ela só queria que ele limpasse o dormitório e fizesse suas obrigações como gerente. No fogão a lenha, Keitaro tinha preparado um arroz, porém Kaola tinha comido tudo e o jovem teria que preparar outra panela. Nossa. É impressionante. Na entrada do dormitório, o jovem começou a falar que as garotas estavam totalmente dependentes dele para lavar, cozinhar, limpar, e ele acabou escrevendo isso no seu diário. No seu quarto, Keitaro estava estudando para fazer a prova da universidade. No entanto, ele não estava entendendo nada e resolveu estudar com a Naru. Ao chegar no quarto através de uma passagem, o jovem acabou vendo ela se trocando e tomou um tapão. Ouve só isso aí, ó. Porra. De volta no quarto da garota, ela estava explicando muito rápido, já que ela estava querendo que ele saísse do quarto. Só que o Keitaro não tinha entendido e a Naru ficou estressada e o explicou de novo. Naru pergunta por que ele estava tão obcecado pela universidade. Keitaro revela que tinha feito uma promessa de mindinho para uma garota, onde os dois iriam para a universidade juntos. O jovem pergunta para a Naru se a garota ainda se lembrava da promessa. Ouvindo isso, a garota ficou surpresa e falou que uma garota se lembraria de uma promessa dessas, já que uma promessa assim é muito importante para uma garota. Tá bom. De repente, Kitsune estava se aproximando do quarto e Keitaro teve que se esconder debaixo da garota. Então a moça chegou no quarto e estava procurando o jovem, só que a Naru falou que não o viu. No entanto, lá embaixo estava quente e ele acabou derrubando os óculos. Assim foi tentar acender a luz e acabou tocando na perna da Naru. Com isso, a garota teve uma reação estranha. Estranho. Após o jovem sair lá de baixo, a garota deu um socão. No seu diário, Keitaro estava comentando o quão fofo a Naru era e que ele estava fechando o buraco só porque ele não se controlaria vendo ela linda. Do nada ele começou a falar que ela é tão macia e quente e começou a girar feito um louco, até que bateu numa estante e derrubou alguns livros, e um desses livros era o diário da garota. Porém, como ler o diário de uma garota não era bacana, o Keitaro não queria lê-lo, só que o destino misteriosamente derrubou o diário na sua frente, aberto ainda por cima. Ao ler o que estava escrito, o jovem viu algo relacionado a uma promessa de 15 anos atrás e acabou se lembrando
lembrando da garotinha. Após ver ele lendo o diário dela, Naru expulsou do quarto e ele acabou caindo no buraco. Um tempo depois, Keitaro estava fazendo seus afazeres. Nessa tentativa de conversar com a garota, ela estava ignorando. À noite, o rapaz estava estudando, cansado de estudar. Porém, ele comentou que caso ele vá bem na prova, o jovem poderia agradecer a Naru e pedir desculpas para ela. Pensando isso, Keitaro ficou animado e começou a estudar mais. No dia da prova, os dois jovens estavam na sala, esperando o professor liberar para eles. Após o senhor liberar a prova, eles começaram. Em casa, Shinobu comenta com as garotas que essas horas os dois já devem ter terminado a prova e já estavam corrigindo. Na hora de corrigir, o jovem tinha errado as 3 primeiras questões e acabou desistindo de corrigir o resto. Em casa, Naru conta para as garotas que ela tinha tirado uma nota boa e todas a parabenizaram. Já o jovem estava fora do dormitório observando e comentou que agora tudo já era e que ele não voltaria mais naquele dormitório, porém as suas coisas estavam todas lá dentro. Keitaro acabou ouvindo as garotas conversando sobre ele e ficou bravinho. Eu tô brabo, mano. Tá bom. Após pegar suas coisas, ele começou a andar pelo dormitório no sigilo, porém a Shinobu o viu e acabou gritando que tinha um bandido no dormitório. Com isso, Mokoto partiu para cima dele e abriu um buraco na parede. Só que o Keitaro saiu correndo e as outras 2 garotas usaram um lança-foguetes nele. Ô louco, mano, esse dormitório é perigoso. Na fuga, Keitaro derrubou seu diário e fugiu. De repente, Naru comentou que aquele bandido era o Keitaro. Shinobu pergunta por que ele estava fugindo. Uma das garotas fala que provavelmente ele tinha ido mal na prova e por isso não queria nem mostrar a cara. Então todos os garotos foram atrás dele, porém não o encontraram. Já o jovem estava na frente da universidade, comentando que aquela era a última vez que ele viria lá e também que ele nunca iria encontrar a garota do seu passado. De repente, Naru o encontrou e mandou fechar os olhos. Após o garoto fechar, ela o deu um socão na cara e comentou que agora ela estava melhor. Caracas. Para se desculpar por ter lido o diário dela, Keitaro resolveu ler o seu próprio diário em voz alta, para assim os dois ficarem quites. Após ler um pouco, a garota pegou o diário dele e começou a ler as outras coisas. De repente, os dois começaram a falar sobre promessas, então Naru revela que alguns anos atrás, ela tinha feito uma promessa para alguém. Após ligar os pontos, Keitaro descobriu que a sua garotinha do passado é a Naru. Mentira! Você é louco? Em casa, o jovem estava corrigindo o resto da prova e tinha conseguido passar nas preliminares da universidade. Estando muito feliz, ele foi contar para as garotas. No entanto, elas estavam se banhando e ele acabou sendo agredido. No dia seguinte, Keitaro estava focado, já que hoje seria o grande dia, onde ele cumpriria a promessa do seu passado. De repente, ele se assustou com uma fumaça que estava vindo da cozinha. No entanto, era apenas a Shinobu que tinha queimado o peixe. Já no quarto das garotas, a Mokoto estava tentando destruir o despertador que voava misteriosamente. Mais tarde, as garotas desejaram boa sorte para os dois, já que hoje eles iriam fazer a prova final da universidade. Na porta da universidade, um homem impediu o jovem de entrar, já que ele não pertencia naquele local, já que os dois estavam na universidade errada. Agora no local certo, os dois iriam entrar, só que o Keitaro tinha perdido seu cartão de inscrição. De repente apareceu um veículo vindo na maior velocidade e o Keitaro saiu correndo. Após despistar o veículo, o jovem acabou se esbarrando em uma garota que acabou desmaiando ao tocar nele. Uai! Do nada ela levanta e começou a falar umas loucuras, fazendo assim o Keitaro sair correndo. De volta na perseguição, o veículo acabou capotando e foi para cima do jovem, quase esmagando na parede. O homem acabou saindo do veículo todo machucado e apenas entregou o cartão para o Keitaro e foi embora. Na hora da prova, o rapaz acabou deixando o grafite da sua lapiseira cair no chão. À noite, eles voltaram para casa e o Keitaro comentou com as garotas que ele estava muito confiante com o seu resultado. Já Naru não estava muito animada, mas mesmo assim, eles iriam comemorar. Na hora de ver os resultados, os dois notam que o Keitaro não estava na lista, e assim eles saíram tristes e foram caminhar pela cidade. Keitaro estava tentando conversar com a Naru, só que a garota não estava dando atenção para ele e até mesmo começou a fugir. Após conseguir alcançá-la, o jovem notou que ela estava chorando e a pediu desculpas por não ter conseguido passar na universidade. Porém, o jovem irá estudar muito para passar no ano que vem. O que é brabo. É verdade. De repente, a Naru revela que ela também não tinha passado. Em um restaurante, ela comenta que durante os últimos 2 anos, ela apenas estudou. Para tentar animá-la, o jovem falou que sempre haverá mais um ano para que os dois possam passar na universidade e assim cumprirem suas promessas. No entanto, a garota ficou sem entender o que ele estava tentando falar. Com isso, Keitaro lembra sobre a promessa que ele tinha feito para uma garotinha há 15 anos atrás, e que essa garota era Naru, só que a donzela revela que não era ela não. Ih, rapaz, complicou. Já que há 15 anos atrás ela só tinha 2 anos. Ouvindo isso, o rapaz teve um delírio, onde ele tinha sido abandonado pela Naru e acabou ficando despedaçado. Um tempo depois vemos a Naru, que tinha de fazer uma viagem. Já o Keitaro estava querendo esquecer a Naru, já que ela não era as garotas das suas memórias. No avião, cada um dos dois se sentou no seu lugar, que no caso era um do lado do outro, só que inicialmente eles não perceberam. Um tempo depois, o jovem estava querendo fazer uma ligação. No entanto, o telefone só aceita cartões telefônicos. Quem aí já viu um desses? Eu não. Tá bom.
Naru então prestou o cartão para ele. Isso fez o rapaz comentar que ainda existem pessoas boas no mundo. É verdade. Naru estava no telefone conversando com as garotas. Após desligar, uma das garotas comenta que a donzela viajar sozinha era perigoso. No entanto, Kitsune comenta que aparentemente ela não estava sozinha, já que a jovem tinha ouvido a voz do Keitaro no fundo. Isso faz os garotos comentarem que os dois jovens tinham planejado essa viagem, que na verdade era uma fuga. De volta no trem, os dois jovens acabaram se esbarrando e deixaram os óculos cair, e assim acabaram quebrando os óculos. E então acabaram ficando sem. E eles se sentaram um do lado do outro. Mano, qual o nível de miopia desses dois? Eles estão a 20 centímetros um do outro e não conseguem ver. É verdade. Só que mesmo próximos, eles não se reconheceram e ficaram rindo à toa. Já na cidade, eles levaram os óculos para consertar. Como é que os dois desceram do trem, levaram os óculos até uma loja, se eles não estão enxergando nem eles mesmos, que ainda por cima estão próximos? Vou tentar entender, mas não. Não. Então o casal resolveu andar pela cidade juntos e fizeram várias coisas. E aqui temos uma noção do estado da visão do Keitaro. Meu amigo... É impressionante. De repente eles tiraram umas rodas e o Keitaro forçou a visão para tentar enxergar. Só que a garota interferiu e os dois ficaram corados. No hotel os dois estavam indo para seus quartos, até que uma velhinha apareceu e falou que tinha acontecido um engano, que no caso não tinha mais quartos. E assim os dois teriam que dividir o mesmo quarto. Um homem aparece e trouxe os óculos dos dois. Após colocarem, os dois ficaram assustados, já que eles já se conheciam. Um tempo depois eles foram dormir e a Naru colocou um negócio no meio para separá-los. A garota não estava querendo dormir, já que ela estava com medo do Keitaro fazer alguma coisa, só que ela não conseguiu resistir e acabou dormindo. No dia seguinte ela acordou, foi olhar o Keitaro e notou que ele tinha se amarrado, exclusivamente para ela se sentir mais segura. Um tempo depois, dois foram para as fontes termais e o Keitaro revelou que tinha vindo lá para tirar umas férias, pelo fato dele ter sido reprovado novamente na universidade, e estava refletindo sobre o que ele está fazendo da sua vida. Então Naru convidou o jovem para eles andarem pela cidade, e ele aceitou. Em casa vemos os garotos assistindo TV e comentando que os dois estavam demorando demais para voltar. Do nada eles veem através da TV o Keitaro. Kitsune estava tranquila no sofá, quando de repente a Mokoto se aproximou e falou que as outras duas garotas tinham ido procurar o Keitaro e a Naru. Por algum motivo a Kitsune comenta sobre a possibilidade da Shinobu fazer uma cagada, já que aparentemente ela foi traída. Pensando nisso, as duas garotas também resolveram ir atrás deles. Voltando ao casal, Naru comenta que os dois não tinham nada. Com isso, Keitaro fala que realmente eles não tinham nada, já que a Naru não era garota das suas memórias. No entanto, eles perguntam por que ele não consegue parar de pensar nela. Já era. Do nada aparece mais uma garota que de repente acabou desmaiando. Após acordar, ela revela que seu corpo sempre foi fraco, já que ela tem anemia. A garota então começou a se aproximar do Keitaro, quase o beijando, porém a Naru entrou no meio. Com isso, a garota comentou que o jovem tinha um rosto bem fofinho. Após eles conversarem mais um pouco, a garota contou que também já tentou entrar naquela universidade específica pela terceira vez, e falhou. Keitaro ficou feliz, já que o jovem tinha encontrado alguém igual a ele. Um tempo depois, a garota foi embora, e a Naru já estava querendo voltar para casa. O Keitaro ficou preocupado com isso e estava querendo pedir para ela ficar mais lá e passar mais tempo com ele. Só que no momento que ele iria falar, aquela garota voltou e se deitou em cima dele. Então as garotas já tinham chegado naquela cidade e Mokoto fez uma demonstração das suas habilidades de samurai. Após jogar um toco para cima, ela o cortou em forma de um boneco. Nossa. É impressionante. As pessoas em volta ficaram muito felizes e elas faturaram uma grana. Após andar um pouco, as duas viram um casal. Porém, eles tinham entrado em um caminhão e foram embora, fazendo assim as garotas pensarem que realmente o casal estava fugindo delas. No caminhão, Naru estava com ciúmes por conta da garota ter chamado o Keitaro de fofinho. De repente, o caminhão deu uma freada brusca, fazendo assim o Keitaro cair em cima dela. Seguindo com a viagem, todos eles foram passar em Sendai, só que não ficou só nisso, e continuaram com a viagem. Sem querer, logo depois eles já foram para um navio, onde o casal estava discutindo. Pouco tempo depois, a garota se deitou em cima do Keitaro, e ele sentiu o aroma dela e comentou que aquele cheiro era o aroma das mulheres. É mesmo? Sei lá. Só que a garota já estava suspeitando que o Keitaro gosta da Naru, e ele admitiu para ela que isso era verdade. Logo depois ele ficou nervoso e começou a negar tudo. Já as perseguidoras tinham ido parar em Tóquio e já estavam sem dinheiro, por isso começaram a vender fósforos. Do nada apareceu um grupo de homens suspeitos, só que a espadachim os eliminou antes mesmo de eu escrever isso. Porém isso tudo era uma gravação de um filme. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like para me ajudar muito, você sempre receberá nossos vídeos novos. Não esqueça de comentar caso você queira a continuação. E para quem quer me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Por apenas R$5 você terá alguns benefícios interessantes. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!